Fala aí, galera, beleza? Thiago Moura na área. Eu já ia fazer essa live independente do resultado do jogo, mas o Knicks ter roubado o mando de quadra logo no primeiro jogo das finais foi assim, o time é muito raçudo. O Hart é um cara que ele realmente dá vida pra jogar. Pegou 15 rebotes. Ele, né, um jogador ali um ala pegar 15 rebotes contra um time que tem um Wembanyama não é pouca coisa, né? Já vou mandar um salve aqui pro Gu, pro Dani. Dani, meu amigo, como estás? Tudo bem? Gu, é nóis, Knicks. E assim, o Knicks ganhou muito na base da garra, da persistência. Não tem muita tática. A tática é dar a bola na mão do Brunson, você tentar pegar mais rebotes do que o outro time. E todo mundo foi muito importante. Towns foi muito importante. Josh Hart, mesmo com as 3 faltas no primeiro tempo, voltou focado, contribuiu muito com o time. O Bridges e o OG menos, mas mesmo assim conseguiram contribuir defensivamente. Landry Shamet, cara, tá vindo do banco, tá correspondendo, tá metendo bola, tá defendendo muito bem. O Mitchell Robinson é um jogador que eu torço muito pro Knicks ser campeão, e ele ser campeão porque ele tá ralando o osso aí nos Knicks desde 2018. Ele foi escolha de segunda rodada, ele se machuca muito, ele quase não veio para esse primeiro jogo, machucou o dedo, mas foi no sacrifício, e ele também contribui muito defensivamente. Assim, para não dizer que não vou falar dos Spurs, é um time muito jovem, é um time que vai ficar por anos aí incomodando, chegando, porque tem o Wembanyama que realmente ele é imarcável, imparável. Você tem que rezar para ele não acertar a bola, né? Para ele não pegar rebote, para ele errar lance livre, como aconteceu hoje. Lógico, a derrota não foi na culpa dele, foi porque o Knicks é um time muito raçudo mesmo, e teve tranquilidade na hora de resolver o jogo, porque estava perdendo no início do segundo tempo. Depois ele retomou a liderança, e até no último quarto os Spurs eles conseguiram ali ultrapassar os Knicks, mas depois o Brunson acabou resolvendo. Então assim, gente, é bola no Brunson, rezar para ele estar numa noite razoavelmente inspirada, porque ele vai meter mais de 20 pontos. Foi a 15ª vitória seguida, 12ª vitória seguida dos Knicks. O recorde é 15 do Golden State Warriors. Foi a 12ª vitória seguida nos playoffs para os Knicks. Venceu mais uma vez por 10 pontos de vantagem, mais de 10, venceu agora por 10, mas a maioria foi por ampla vantagem, com 2 dígitos. Então o que eu espero é a mesma intensidade no jogo 2. Os Spurs, eu estava assistindo com a minha esposa e ela falou assim: parece que o Knicks não cansa, porque eles são bem preparados fisicamente. Eu concordo com ela, mas assim, o time do Spurs é muito jovem. Eles jogaram uma série de 7 jogos aí, e assim, você vê que não tava ninguém morto. Lógico, no final do jogo tinha gente cansada, o próprio Wembanyama estava cansado, porque é um time muito físico, eles marcam corpo a corpo na defesa. Isso daí acaba desgastando fisicamente, não tem jeito. Mas eu acho que é um time que eles podem ganhar o jogo 2.
dos Knicks. Mas assim, o Knicks vai dar muito trabalho, porque é um time que é muito persistente e que o jogo só acaba no final do quarto período. Essa é a mentalidade que o Mike Brown, quando ele veio para os Knicks, eu fiquei com o pé atrás. Eu gostava muito do Thibodeau, porque eu acho que defesas ganham campeonatos, e o Thibodeau, ele é um cara que monta defesas historicamente, aquele Chicago Bulls ali de 2008, enfim, é um cara que sabe montar muito bem a defesa. E cara, o Mike Brown, ele deu parece que ele falou, ele desbloqueou alguma coisa nos Knicks, assim, tá bom, a defesa nossa é essa, a gente é bem agressivo, a gente sabe defender bem, só que agora a gente precisa pontuar e a gente precisa acreditar até o final, e o jogo só acaba no final do quarto período. Então o Mike Brown, um cara que veio com essa mentalidade, e eu espero que o Knicks vá até o final. Se o Knicks vai ser campeão, eu não sei, é muito difícil, porque esse time do San Antonio, ele não está vencido ainda. Ele é um time que vai ser muito caça-grossa, só que assim, essa vitória dá muito moral para os Knicks, porque você quebrar o mando de quadra logo no primeiro jogo, sendo que o San Antonio eliminou o atual, que é o atual campeão, o KC, parando o Shea, enfim. Então o técnico do Spurs, ele vai ter que quebrar um pouco a cabeça de como parar o Jalen Brunson no quarto período. O Jalen Brunson cresce muito no quarto período. Vocês podem perceber que no começo dos jogos, quem carrega um pouco mais a bola é o Hart, talvez o Bridges, talvez o Anunoby. Aí muda entre o Shamet, entre o McBride, para resguardar o Jalen Brunson para o quarto período. E no quarto período ele está correspondendo, ele está valendo cada centavo que o Knicks paga para ele. E se o Knicks continuar nessa pegada, tem grande chance de ser campeão. Mas o San Antonio é um time que não vai se dar por vencido, isso eu tenho certeza absoluta. Mesmo que perca o jogo 2, não vai se dar por vencido. Agora, dependendo da maneira que for, se o Knicks conseguir nesse quarto período, que é o clutch time do Knicks, o clutch time do Jalen Brunson, aí o Knicks pode ganhar muita moral e levar mais uma vitória para Nova York. Mas eu ainda fico, não é nem questão de ser torcedor, pé atrás, nem nada. O Spurs é um time que eles têm uma super estrela, um talento geracional. Hoje o Knicks conseguiu parar o Vassell no ataque. É um cara que pontua bem, que contribui muito, mas o Knicks conseguiu parar. O Harper jogou muito bem hoje, muito bem. O Champagne, no primeiro tempo, matou várias bolas, estava destruindo o Knicks. No segundo tempo ele morreu. E isso faltou para o Spurs na hora de decidir o jogo. Então, o que o Knicks precisa fazer? O Knicks precisa cansar o Wembanyama o máximo possível, revezar o Towns e o Robinson, revezar para que ele canse, porque aí entra o Cornet, que aí a qualidade cai muito. E olha que eles ainda têm outros 3 pivôs no banco. Eu acho que esse elenco é um pouco descompensado, porque você tem o Plumlee, você tem o Olynyk, você tem o Biyombo, 3 jogadores que nem entram, né, na rotação. E você poderia, né, colocar um ou colocar outro para poder descansar o cara e tal. Mas eu entendo que é um cara muito novo e que aguenta o tranco, então isso daí não vai afetar tanto o jogo do Spurs. Mas eu colocaria, principalmente o Olynyk, que tem muita experiência, já foi campeão,
O Mason Plumlee é um cara que tem muita experiência. O Biyombo é um jogador menor, mas é um jogador forte. Então acho que o Spurs tem sim condições de reverter a situação. Pode ser que ganhe os próximos 2 jogos, porém o Knicks é um time que não se dá por vencido. E essa é a maior qualidade do New York Knicks. Essa é a maior virtude que o Mike Brown colocou na cabeça desse time. O jogo só acaba no fim do 4º período. Bom, eu vou tentar fazer essas lives aqui. E assim, agora eu vou falar como torcedor. Antes do jogo eu já estava chorando. Acabou o jogo, eu já estava chorando de novo. Não, eu acompanho o Knicks desde 99, desde quando chegou na última final. Todo mundo que me conhece pessoalmente sabe que eu sou muito baixinho, né? Mas eu como sempre amei basquete, jogava basquete na escola. E o número da minha camisa no colégio era 33, por conta do Patrick Ewing. Então eu acompanho esse time há muito tempo. Vi até times legais ali com o Carmelo, o Stoudemire, o Stephen Marbury, alguns times bacanas ali, o Tyson Chandler, Steve Novak. Eram jogadores que eu gostava, mas que nunca chegou perto da final, né? E aí depois teve uma esperancinha quando draftou o R.J. Barrett. Até tô por baixo aqui. Quando eu tive em Nova York só uma vez, e foi no verão, tava sem temporada, e aí o Knicks tinha acabado de draftar o R.J. Barrett. Então essa camisa aqui é de quando o Knicks draftou o Barrett. E o Knicks chegou a jogar playoff, ganhou um jogo com o R.J. Barrett lá, e o Julius Randle, que era um jogador que eu gostava também bastante e tal. Mas nada chega perto desse elenco, que ele tem um grande talento, que é o Jalen Brunson. Tem um ótimo pivô, que é o Karl Anthony Towns. Às vezes ele força umas bolas que não precisava, assim, de infiltração. Hoje ele nem tentou de 3, mas de infiltração, assim, ele de vez em quando dá umas quebradas assim. Mas nada se compara ao elenco que o Knicks tem hoje. É um elenco que a gente gastou praticamente todas as escolhas de draft possíveis. Eu tenho um canal no YouTube, o Destaque Esportivo BR, que está parado lá, mas vou tentar retomar. E o último vídeo que eu postei lá foi quando o Knicks trouxe o Miles Bridge, ou Michael Bridge. E eu falei, o encaixe perfeito, mas a que custo? E o custo foi 5 futuras primeiras rodadas de draft. E fora ele, o Towns também foi troca. O OG Anunoby foi troca. O Barrett e o Quickley, eu amava Emmanuel Quickley. Acho que era um cara que se daria muito bem nesse time atual dos Knicks, que ele também é muito raçudo. Mas era o preço a ser pago por um cara igual o OG, que ele entrega muito defensivamente, né? Então, o meu último vídeo lá é sobre isso, e agora o Knicks está colhendo os frutos. É a segunda temporada basicamente com esse elenco, né? Ano passado muita gente se machucou, a gente perdeu o primeiro jogo da final do leste naquela bola do Haliburton, que ali já tinha matado o Knicks, né? Porque você perde um jogo daquele jeito, a moral vai lá embaixo. E aí, esse ano, com um elenco saudável, o Knicks conseguiu competir, chegar na final, 2 varridas, e aí rouba o primeiro jogo, rouba o mando de quadra. Não tem nada decidido, lógico, eu como torcedor vou torcer até o final. Se forem 4, se forem 5, se forem 6, se forem 7, não importa. Mas analisando friamente, San Antonio, botar a cabeça no lugar, jogar um basquete, continuar físico, mas
saber também na hora de matar o jogo, coisa que não soube fazer nesse jogo aqui. Você tentar controlar, tentar forçar esses jogadores do Knicks, do quinteto titular, a cometer faltas, igual aconteceu hoje com o Hart no primeiro tempo, principalmente o Towns. Esse é um dos segredos. O Jalen Brunson vai ser difícil porque ele não é um grande marcador, ele não vai jogar físico ali até para se resguardar. Mas se você consegue tirar o Hart, o Towns e o Giannunoby, aí você tem uma grande vantagem. Se você força eles a cometerem faltas, principalmente no começo, aí você consegue ter uma chance maior contra os Knicks. Bom, é isso. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou. Vou tentar salvar essa live aqui e espero que o New York Knicks seja campeão. Eu estou vivendo um momento pessoal que não está muito legal, mas pelo menos esse New York Knicks está me dando alegrias aí. Então eu quero agradecer demais, obrigado e é nóis. Go Knicks!